Como estão vossas excelências? Estamos aí iniciando mais um encontro, mais uma conversa, né? Acho que o áudio está bom, não está estourando muito. Acho que está tudo tranquilo. Mais uma conversa sobre para melhor compreender-se no matrimônio. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai dando o nosso boa noite para quem já está acompanhando. Hoje vamos iniciar um pouquinho mais cedo. Normalmente a gente estava iniciando às 8, mas hoje tem uma reunião ainda depois do nosso estudo bíblico. Nossa conversa aqui. Então tive que acabar colocando um pouquinho antes, às 19 horas. Mas para quem está acostumado a olhar às 8, vai estar gravado. Ok? Boa noite, Eliane. Boa noite, Rose. Deus nos abençoe. Deixa eu colocar aqui para gravar o áudio e nós já vamos iniciando sem delongas. Pois bem, estamos já no nosso quarto estudo sobre para compreender-se melhor no matrimônio. Lembrando que esse é um texto do Paul Tournier, é um teólogo, um psicólogo, digamos assim, e ele nos traz algumas dicas sobre o relacionamento, sobre tipos de relacionamento. E hoje aqui então ele traz essa questão que eu... Opa, só um pouquinho aqui que deu algo errado. Vamos voltar. Não tem problema. Agora sim. Agora sim. Sempre dá um probleminha aqui. Tava o microfone errado. Vamos abaixar um pouquinho aqui. Mas não é nada a ver com o YouTube, viu, pessoal? É só aqui na minha gravação do áudio, que depois eu coloco no Spotify. Tava o microfone errado. Agora sim. Pois bem, vamos hoje retomar o nosso estudo sobre o livro do Paul Tournier para melhor compreender-se no matrimônio. Caso você tenha curiosidade, tanto no podcast como no YouTube, você pode ouvir ou ver também os outros episódios, onde a gente falou um pouquinho sobre como compreender-se melhor. É um livro muito excelente, para quem está no YouTube está vendo aqui, né? Um livretinho, como eu sempre digo, você pode adquirir ele. É um dos melhores livros que tem, livretos, né? Que nós temos para tentarmos nos entender naquilo que nós chamamos de matrimônio, né? Ou um relacionamento entre um homem e uma mulher. E hoje nós queremos falar sobre a seguinte questão. Aqui, deixa eu voltar. Para compreender é necessário admitir quão diferentes são o homem e a mulher. Isso aqui parece óbvio e até mesmo lógico, né? Que para nós nos compreendermos, precisamos saber que o homem e a mulher são diferentes. Mas isso aqui, na teoria, é uma coisa, assim como todos os pontos que a gente já viu, na prática pode ser um tanto quanto diferente, né? A gente sempre relembrar que homem e mulher são diferentes e é preciso uma compreensão para melhor, digamos assim, saber como agir ou como lidar com essas diferenças. Conforme a gente já está acostumado aqui, eu vou ler algumas frases que eu acabei destacando para o nosso bate-papo aqui, e aí eu compartilho com vocês. Primeiro, o autor vai dizer o seguinte, falando dessa diferença, né, que existe entre os sexos, né, o que a gente poderia falar de gêneros, só existem biologicamente esses dois, né, masculino e feminino, e nós então destacamos aqui o homem e a mulher são profundamente diferentes, ainda que não o creiam. É por isso que têm, ao mesmo tempo, tanta dificuldade para se conhecer e tanta necessidade um do outro para se desenvolver. Isso aqui é um ponto bem interessante, eu volto a reafirmar, né? Toda essa discussão hoje em dia que tem sobre gênero, sobre sexualidade, né? Que se tem hoje,
dentro do pensamento cristão, a gente sempre parte do princípio daquele que fez essas coisas. Aquele que fez essas coisas, que nós falamos agora há pouco, ele tem um propósito com isso. Ele tem um propósito. E o propósito dele não é um propósito que parte do ser humano, né? A liberdade não existe. Nós temos que apenas identificar quem nós queremos servir ou quem nós queremos estar cativos, né? Quem será aquele pelo qual nós iremos ficar cativos? E, obviamente, Deus se mostra aquele que quer conduzir a nossa vida. Por quê? Porque Ele criou. Ele criou a nossa vida. E dessa forma de criação que Deus fez, Ele fez algo muito simples, que o ser humano tenta complicar hoje em dia, né? Ele fez homem e mulher. E é interessante que Ele fez, poderíamos pensar dessa forma, né? Justamente concordando aqui com o que o autor colocou, que essas diferenças que Deus colocou entre homem e mulher, seja biologicamente, né, fisicamente e até psicologicamente, elas são necessárias para a necessidade do desenvolvimento dos dois. Ou, melhor falando, um completa o outro nesse sentido. E aqui, Paul Tournier, por ser um psicólogo, ele vai entrar um pouco mais na área técnica, falando que, em geral, o homem tem um espírito mais teórico e a mulher um espírito mais pessoal. Obviamente que eu estou falando aqui de forma generalizada, né? Pode acontecer casos, ou o seu caso como casal pode ser um desses, que seja o contrário, a mulher mais teórica e o homem mais pessoal, mas de forma geral é dessa forma. E aí ele vai dar alguns exemplos, né, disso. Ele vai falar que o homem fica às vezes mirabolando coisas, sempre em questões teóricas, né, nunca colocando um personagem em si. Aí ele dá um exemplo, que no café da manhã, tá os dois conversando, e o homem começa a deduzir uma hipótese política, né? Um exemplo. Só que ele não dá nome aos bois, ele não diz quem é, porque é apenas uma teoria, é algo que ele está tentando engrenar ali no seu pensamento. E aí, segundo o autor, a mulher pensaria mais pessoalmente, tá? Ela partiria do princípio, tá? Mas quem é? Quem é esses agentes políticos? Quem são? Quais são os nomes dele? Eu preciso saber quem é, porque daí eu consigo raciocinar nesse sentido, né? Ele dá esse exemplo, mas nós poderíamos colocar outros, né? Porém, é interessante uma frase que ele colocou: uma civilização construída só pelo homem permanece abstrata, fria, técnica e desumana. E isso é verdade, né? Digamos assim, se nós olharmos todas as ações que os homens já tiveram por responsáveis nesse mundo, quase todas elas acabam em guerras, né? Sempre acabam em guerras. Por quê? Porque o homem não teria, digamos assim, esse comportamento mais pessoal, né? Esse comportamento mais pessoal. E ele vai dizer que a mulher também pensa em detalhes. Os detalhes interessam mais do que as ideias gerais. Isso eu achei muito interessante, né? O homem, ele forma uma ideia geral sobre um ponto em que ele quer chegar, e ele não pensa muito nos detalhes e até mesmo nas consequências que vai acontecer para se chegar naquele ponto. E segundo o autor, a mulher também pensa num ponto específico para chegar, mas ela vai pensando em cada detalhe durante esse processo. E se as consequências para se chegar nesse certo ponto, elas vão ser, digamos assim, consequências que serão sanadas, né? Ou são consequências que vão destruir as pessoas que estão ao redor dela para que se chegue a esse ponto. Então ela vai ponderar. Eu achei isso bem interessante, né? Porque realmente as mulheres conseguem pensar mais em detalhes que os homens não pensam. Óbvio que aqui, como eu falei antes, é bem generalizado, mas é interessante que a gente poderia passar por uma parte mais biológica, né? De proteção, que a mulher tem mais esse sentido de proteção do que o homem, né? E aí é interessante que ele vai dar uns outros exemplos aqui,
de conversas, então, entre um homem e a mulher. Pode ser que quando o homem vai conversar com a mulher, ele quer contar das suas teorias, né? Como eu falei antes, das teorias políticas, né? Eu vou dar eu como exemplo. Às vezes eu comento rapidamente com a Patrícia sobre as minhas frustrações ou teorias futebolísticas. E isso é interessante, porque eu gosto de acompanhar programas esportivos. E programas esportivos eu sempre falo que é o melhor emprego do mundo, porque é um bando de homem que fica lá sentado fazendo teses e teorias sobre se botar o fulano jogando de volante, se botar o fulano na lateral direita e tal. E eles ficam 2 horas e meia ali. E eu sou muito boca aberta e fico escutando aquilo ali. E fico, é verdade. Se colocasse, ajeitasse o time do Grêmio dessa forma. Bom, a minha esposa olha aquilo ali e diz, mas você não tem objetividade nenhuma. São apenas teorias. Né? O jogo ainda nem aconteceu e vocês estão fazendo digamos assim, um pensamento muito longe do que está acontecendo. Ou aconteceu o jogo e aí é uma semana inteira de comentários sobre, pois é, se o cara tivesse mais preparado, ele teria cruzado a bola daquele jeito, a bola bateu na mão por causa de tal forma, né? Enquanto que a mulher diria, olha, o Grêmio perdeu porque não ganhou. Pronto. Não tem uma, a gente não precisa falar, mas vamos para a próxima etapa, né? Enquanto que uma conversa, segundo o autor, né, da mulher desinteressaria o homem, porque ela vai contar muitos detalhes. Vamos dar um exemplo, né? Enquanto o homem faz essas teorias meio que abstratas e até mesmo absurdas sobre uma partida de futebol ou um cenário político que está acontecendo, a mulher, quando vai narrar uma história para o homem que aconteceu com ela, ela vai dar muitos detalhes. Aí vamos dar um exemplo, né? Eu fui lá no salão de beleza e aí tinha uma mulher que estava com uma calça laranja e ela estava com o celular na mão, mas aí eu fui falar com a atendente e a atendente, né, estava meio que desdenhando daquilo que eu estava falando. E para o homem pode ser que isso não seja interessante, porque o homem não está preocupado com os detalhes factuais, né? Com os detalhes que realmente estavam na cena. Ele está preocupado com o desfecho da cena. Seria mais, digamos assim, a conversa do homem seria ele bolar uma teoria, digamos assim, ou uma questão que envolvesse aquele salão de beleza, onde uma discussão pudesse ser mais ampla, não apenas falar os detalhes exatamente como estavam, né? Ele coloca isso para dizer o seguinte, que essas diferenças que se tem entre o homem e a mulher, até mesmo nessas questões de conversa ou de produção de assuntos, elas podem levar a um certo tédio. E aí, veja só que interessante que ele colocou aqui, que o tédio é o inimigo número 1 do matrimônio. Muito interessante, porque ele já colocou vários outros pontos nos estudos anteriores que a gente fez. Mas nesse estudo, ele coloca, olha, o tédio é o inimigo número 1. Do matrimônio. E aí ele continua. É evidente que o homem deve aprender da mulher a importância dos detalhes concretos e pessoais, sem os quais as ideias gerais são apenas teorias ocas. Eu achei sensacional isso, né? Como os dois são diferentes, nesse relacionamento que Deus colocou para que nós tivéssemos com homem e mulher, por ter essas diferenças bem firmadas e que, de uma certa forma, vou abrir um parênteses aqui, hoje em dia elas estão cada vez se aproximando mais, essas diferenças, então você não enxerga uma diferença tão gritante entre um homem e uma mulher, o que de uma certa forma é preocupante. Eu não estou dizendo em relação a trabalho, não estou dizendo em relação à competência, né? Não estou falando disso. Estou falando dessa confusão que se tem entre funções, entre questões que são próprias de cada um, tanto do homem como da mulher. Mas o que o autor está colocando aqui é que essas diferenças elas precisam ser usadas para combater esse tédio. E além de combater esse tédio, serem usadas para crescimento pessoal. Bom, se eu sei que a minha esposa se apega aos detalhes, e às vezes para mim isso passa desapercebido, né? Vou dar até um próprio exemplo, assim, às vezes como pastor, né? Às vezes a gente está preocupado com o todo do culto em si,
E às vezes a gente não presta atenção que uma pessoa estava tentando falar com a gente na saída do culto ou algo assim. A Patrícia já disse, tu viu que a pessoa fulano de tal tentou falar contigo? Ou tu viu que a pessoa estava assim, se sentindo dessa forma? E eu, não menosprezando, ou digamos assim, até mesmo por uma falta de conhecimento, digo, pô, nem prestei atenção nisso. Nem prestei atenção nisso. Ou seja, quando a Patrícia vai me dizendo as coisas, esses detalhes, eu vou podendo crescer. Agora eu lembrei de um exemplo que é o melhor de todos. Agora nem tanto, né? Porque a Patrícia acaba ficando muito tempo com o nosso filho, o Arthur, que dá um pouco de trabalho durante o culto. Mas antes ela era o meu termômetro, digamos assim, do sermão, né? Então, às vezes a gente chegava em casa e eu perguntava para ela como é que foi o sermão. E ela ia nos detalhes. Detalhes que para mim não faziam a menor diferença, porque o objetivo meu era a mensagem como um todo. Mas que quando ela me falava esses detalhes, de às vezes uma piada que foi muito excedida, né? Um pensamento que acabou indo demais, tirando o foco do sermão, às vezes até uma expressão com a mão, uma expressão com a cara, eu vejo que aquilo ali vai fazendo importância. Então a gente vai aprendendo, e é isso que o autor quer nos ensinar. E como é que isso funciona? Voltando aos outros estudos, né? Os dois vão precisar quebrar as suas barreiras de orgulho ou as suas barreiras de não entender a outra pessoa. Se apega demais aos detalhes, ela não me entende porque eu penso de forma mais ampla. Ou a mulher vai dizer, não, ele não se apega aos detalhes, ele faz tudo errado. Por isso que as coisas que ele faz nunca dão certo, porque ele não se apega aos detalhes. E aí, isso vai levar ao certo tédio, porque eles vão cansar de brigar por causa dessas diferenças e não vão mais falar sobre isso. Né? Não, e a mulher não vai mais dizer que o homem está errando nos detalhes e o homem não vai dizer que a mulher está errando por não enxergar o todo. Lembrem, eu estou apenas generalizando, conforme o exemplo que está colocado ali no livro, para dizer que nesses relacionamentos é preciso sim um exercício muito fundamental, que é entender que aquela outra pessoa está ali para me completar. Né? Completar aquilo que por vezes eu sou, até de uma certa forma tenho algo positivo e melhorar, e também completar aquilo que por vezes eu não sabia que era ruim em mim, mas que pelo convívio acabou sendo despertado aquilo, e então eu vou precisar melhorar. Ele fala nesse sentido. Deixa eu pegar uma outra frase aqui que eu acabei anotando. Essa aqui eu já comentei. Aqui ele vai colocar, né, também que por vezes o homem não quer escutar a esposa, né, ou não quer escutar a mulher, porque quando ela vai falar, ela tem a necessidade de contar e de descarregar a emoção que um certo fato aconteceu, né, ou causou para ela. Digamos assim, às vezes para um homem, algo que chateia ele é completamente diferente do que algo que chateia a mulher. E aí quando a mulher chega para falar para o homem que algo a chateou, às vezes a nossa primeira resposta como homem é: não, isso aí não é nada. Não, tem coisa pior. Ou, tá chorando por isso? Né? Tá angustiada por isso? Pode ser que o homem até fale assim para tentar ajudar, mas obviamente que não vai ajudar. Porque, como o próprio autor coloca aqui, homem e mulheres são completamente diferentes. Aí ele dá um caso aqui, que numa consulta que ele teve com um casal, ele vai colocar aqui sobre a questão do trabalho, né? E a mulher estava muito irritada com o marido por causa do trabalho. E o autor do livro, Paul Tournier, disse ao homem: cada qual fala como pode. Essa é a forma de seu marido lhe expressar o amor. Falando para a mulher, né? Abrace-o com efusão. Se o compreende, diga-lhe: para incorrer em tais gastos, para me proporcionar uma sala mais linda, tem que me amar. Ou seja, aqui ele está colocando uma questão do amor que eu achei bem interessante. Porque muitas vezes
o amor vai ser expressado de forma diferente pelo homem e pela mulher. E aí ele conta essa história aqui, acabei lendo o final da história, né? Que a mulher estava muito indignada que o homem só fazia obra em casa. E aí ela estava irritada, porque ele só fazia obra em casa e trabalhava muito fora de casa e não tinha tempo para ela. E aí o psicólogo falou que essa poderia ser uma forma dele tentar dizer que ama ela, né? Porque ele queria uma sala maior para que ela pudesse morar e tal. Quando que, se os dois tivessem se comunicado, os dois teriam conversado de, olha, a mulher poderia ter dito, você não precisa gastar com obras e com reformas para dizer que me ama. Você pode fazer coisas mais simples, né? E o homem poderia ter dito, olha, eu faço isso porque eu quero te dizer o quanto eu te amo. Então, às vezes o problema poderia ter se resolvido antes nessa questão de conversa, né? E aí ele entra nesse ponto também falando que, aqui de uma forma mais generalizada, né? Que às vezes o homem ele acaba colocando muito empenho na sua profissão ao ponto de que a mulher acabe pegando uma certa repulsa pela profissão do homem. E isso aqui é interessante, ele acaba meio que abrindo um parênteses aqui, né? Pedindo para que, ou alertando, né? Que isso também é uma questão que é preciso cuidar, né? Não ter um certo exagero nem do homem, às vezes colocando toda a sua emoção no trabalho, né? Compartilhando apenas as coisas que ele fez no seu trabalho, enquanto que a mulher querendo ficar um tempo mais sozinha ou conversar sobre outra coisa, acaba não acontecendo. Aqui é interessante que ele vai colocar em relação à profissão, né? Ele dá esse exemplo da profissão, mas uma frase que ele diz que eu achei bem interessante é a seguinte: para se compreender é necessário interessar-se pelo que interessa ao outro e compreender por que ele interessa. Eu achei isso bem interessante. Usando a palavra bem interessante. Tentar dar um exemplo aqui de novo, né? Acabar dando exemplos mais pessoais, né? Bom, a minha esposa é cabeleireira e maquiadora. Eu sei que é difícil conhecer, ou até mesmo eu me interessar pelos assuntos referentes a essa área de cabelo e maquiagem. Mas eu sei que quando a Patrícia me fala isso, ela fala com o coração dela muito, digamos assim, feliz, né? Porque é um acontecimento, às vezes, que para mim pode ser algo normal, para ela é um acontecimento muito bom descobrir uma nova técnica de penteado, ou de fazer as luzes, né? Ou de até a própria maquiagem, sim. E se eu trato isso com desdém, né? Por que ela vai se abrir de novo? Por que ela vai querer compartilhar essa felicidade, né? Então, há um certo exercício de mostrar interesse. Mostrar interesse. E isso, às vezes, pode parecer uma certa falsidade, mas não. Né? Você não precisa ser falso ao ponto de, nossa, eu como marido, a Patrícia me conta uma coisa que aconteceu no ramo dela e eu, nossa, mas é isso mesmo, que legal essa nova técnica, mas deixa eu ver como é que é. Não, você não precisa ser falso a esse ponto, né? Mas mostrar interesse é olhar para aquele momento que está acontecendo, ouvir as palavras uma por uma, né? E por vezes dar uma resposta, mesmo que seja uma resposta corriqueira, né? Pô, que legal, achei legal, porque a pessoa não vai prestar atenção na tua resposta, mas sim no seu interesse por aquilo, né? E assim vice-versa. Tem coisas que eu falo para Patrícia que não tem nada a ver com aquilo que é mais ou menos do convívio dela, né? Então, ela também precisa fazer um esforço para entender um pouco da minha sofrência pelo Grêmio. O que para ela é algo surreal, mas que para mim acaba, digamos assim, mexendo muito com, 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 com a minha emoção, né? Então ele fala nesse sentido, eu achei essa frase muito boa. Para se compreender é necessário interessar-se pelo que interessa ao outro e compreender por que lhe interessa, né? Tentar compreender pelo menos, né? Porque a Patrícia nunca vai compreender por que eu torço pro Grêmio, né?
Aí ele vai dizer, né? Mas como eu falei antes, ele está dando um exemplo aqui sobre a profissão, né? Às vezes as pessoas que são tão focadas na sua profissão, pode ser que tanto o homem como a mulher precisam um pouco entender a profissão ou por que ele gosta tanto daquela profissão para compreender melhor. Aí ele encerra com uma frase aqui: então o lar pode servir de raiz à profissão e a profissão pode nutrir a vida espiritual do lar, né? Ou seja, a profissão vai ser mais um fruto do relacionamento. E essa profissão, quando compreendida pela outra pessoa, né, vai nutrir a vida espiritual, ou seja, vai dar uma base muito boa para o próprio relacionamento. Um outro ponto aqui que eu destaco, e é o último ponto aqui de hoje, né, ele vai entrar num outro aspecto. Para compreender é necessário admitir as diferenças no amor. E essa parte aqui, as diferenças no amor, ele trata mais da parte sexual. E eu achei muito interessante uma frase, então, que ele escutou uma vez de um psicólogo, amigo dele. Ele falou o seguinte, que vamos colocar o amor aqui como essa questão do ato sexual em si, né? Ele vai colocar o seguinte: para a mulher, o amor é a peça de teatro em si. Para o homem, é o enteatro. É aquilo que acontece um pouco antes do teatro. Eu achei muito bom isso aqui, né? E ele então dá vários exemplos bem generalizados de novo, né? E aí ele fala então em relação ao próprio ato sexual, que por vezes, para a maioria das mulheres, o ato sexual ele não é apenas aquele momento. E para o homem é mais, bom, ali, aquele momento e acabou, né? A mulher às vezes já inicia o dia, né? Digamos assim, aqui ele até coloca, né? Para a mulher o amor é a vida inteira. Ela não consegue muito separar, igual o homem separa, né, essas questões. Eu não estou dizendo que isso é algo bom ou ruim, mas eu só estou falando das diferenças que geralmente acontece. E aí, então, ele vai dizer que para a saúde sexual do casal, isso também é um ponto que precisa compreensão. E normalmente custa ao marido compreender, né, a mulher nesse sentido. Assim como também a mulher precisa compreender o marido no entendimento que ele tem, ou digamos assim, naquilo que é dele em relação aos atos sexuais. E aqui ele dá alguns exemplos, né? Ele dá um exemplo aqui de que a mulher não gosta quando o marido, né, o homem, vai muito rápido, né, ao objetivo, digamos assim. Então é preciso, digamos, a peça de teatro como um todo, né? Relembrando o exemplo que deu, início, meio e fim, muito bem colocados. Enquanto para o homem, aqui ele até dá um exemplo que às vezes o homem quer ter uma relação sexual logo após uma discussão. E a mulher não consegue entender como é que ele tem vontade de ter um ato sexual logo depois de uma discussão. Então são coisas que o casal vai se entendendo. E novamente, para se entender e se compreender, é preciso falar. E aqui ele até traz um ponto. Ele até traz um ponto um pouco para crianças menores de 18 anos, né? Mas eu vou tentar colocar aqui da melhor forma possível. Ele vai dizer o seguinte, o segundo exemplo dele aqui, né? Pode ser que às vezes tenham pessoas que no seu dia a dia são pessoas muito formais, muito, digamos assim, muito delicadas, né? Mas que no momento desse ato sexual acabam mudando um pouco, né? Não no sentido de violência, não no sentido de baixaria, né? Mas são um pouco diferentes. E às vezes, quando o homem ou a mulher não querem expressar isso, eles acabam então se retraindo. E aí ele dá o exemplo que às vezes os homens casados, eles vão procurar outras mulheres para satisfazer
esses seus desejos, digamos assim, que ele não tem, que ele tem vergonha de falar para sua mulher. Não, o que eu estou falando aqui não é nada em relação a coisas que eu falei antes muito erradas, né? Mas às vezes são coisas, detalhes, né? Coisas mais tranquilas que o homem poderia muito bem falar para a mulher, acaba não falando. Então ele fica retraindo aquilo. O ato sexual nunca vai ser bom para ele, então ele vai procurar isso fora dali, né? Em alguém que ele não vai ter vergonha de pedir algo ou de tentar fazer alguma coisa, né? Então, o que ele está falando aqui é que também há essa compreensão, e nessa compreensão sempre tem esses limites que precisam ser respeitados, né? Não estou dizendo agora aqui que, bom, o pastor falou que até mesmo no ato sexual, aquilo que o homem pedir, a mulher vai ter que fazer. Óbvio que não, né? Existe um limite, existem coisas que não foram feitas para o ato sexual em si, né? Mas o que ele coloca é que essa parte sexual do matrimônio, ela também faz parte desse sistema de saúde toda do relacionamento. E também precisa ser cuidada, e também precisa ser muito bem compreendida. Então, esse detalhe aqui eu achei bem importante que ele traz, né? Um tópico sobre isso. Ele traz outros pontos, mas aí seriam, para o horário agora não é muito adequado, mas são pontos bem interessantes que ele coloca aqui, né? Nada desrespeitoso, por isso que eu convido você a ler esse livro aqui, para também pegar essas dicas que ele coloca aqui. Ok? Bom, acho que hoje era mais breve, né? Ele não entra mais em tantos outros assuntos. Seriam esses dois assuntos que ele acaba colocando aqui. Ok, gente? Bom, hoje foi bem rapidinho. É que hoje eram 2 capítulos mais pequenos. Para quem está aqui no Spotify, um abração para você e até a próxima semana. E para quem está aqui no YouTube, uma boa noite para vocês. Que Deus os abençoe. Para esse final de semana, ainda vamos decidir, mas provavelmente não vai precisar fazer a inscrição, né? Como está vindo, normalmente não passa de 30 pessoas que estão vindo no nosso culto. Então, por enquanto, as medidas já foram também um pouco mais. Mas ainda vamos ter a reunião da diretoria logo após o estudo bíblico aqui, para definir certinho se vamos continuar com a inscrição ou não. Mas se não, semana que vem teremos mais um momento. Ainda tem mais. Acho que semana que vem nós encerramos o livro. Se não encerrarmos semana que vem, será na semana que vem e na próxima semana. Ok? Um abração a todos, uma boa noite e Deus cuida.